Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Nós encontramos na Bíblia alguns salmos atribuídos a Asaf como o seu autor. Um deles é o Salmo 77. Asaf era um levita, discípulo de Davi, músico, mas também um profundo teólogo. Ele conhecia a Deus, era um homem de oração, buscava inspiração de Deus em tudo que fazia, principalmente nas suas músicas. Nós precisamos de gente assim que busque a unção de Deus em todas as suas áreas de atividade. Seja uma professora, que você tenha unção de Deus para transmitir aos alunos a presença de Deus. Se você é um motorista de táxi, de igual maneira. Se você é um atendente de loja, um vendedor, você tem um privilégio de atender muitas pessoas pelo seu olhar, pelo seu jeito de falar. Pode até não ter a liberdade de pregar explicitamente o evangelho, mas pela unção de Deus em você, pessoas vão ser tocadas, Deus vai usar você. Um guarda de trânsito, quando é cristão, tem um privilégio muito grande de falar para muita gente, transmitir a presença de Deus. Onde quer que você trabalhe, se é um camelô na rua, muito mais. Vai ver muita gente, o privilégio de falar para muita gente, vai precisar da unção de Deus para abençoar. Seja em qual profissão for, profissional liberal, seja você um militar ou um funcionário público, onde você estiver, Deus pode ungir você. Mas se na área específica de servir ao Senhor, como pregador, como um faxineiro do templo, como um porteiro, um levita porteiro, eu tenho dito que a função de porteiro é uma função maravilhosa, porque recebe as pessoas, dá as boas-vindas, é quem dá o primeiro sorriso, quem abençoa. E se você tem esse privilégio, é muito bom. Mas no culto a Deus, como louvador, músico, você que tem alguma participação específica no culto, que você faça isso com unção, com alegria, na presença de Deus. Os líderes têm que dar exemplo, ficarem concentrados em Deus no culto e não saírem conversando. É muito comum líderes ficarem passeando para lá e para cá no meio do culto e conversando, batendo papo e distraindo os outros. Nada disso, nem mexer no som no meio do culto, não ficar andando, se levantando, para não distrair a atenção dos outros que precisam, mas você também precisa. Então, é sobre isso. O Asaf escreveu no Salmo 77, com a unção que Deus lhe deu. Quero ler um versículo, o versículo 11. Eu recordo os feitos do Senhor, pois eu me lembro das suas maravilhas da antiguidade. Meu irmão, você tem se lembrado das maravilhas que Deus fez na sua vida? Quantos livramentos Deus já deu para você? Quantos milagres Deus operou na sua vida? Quantas curas Deus realizou em você? Você tem lembrado disso? Agora, lembrar para quê? Para agradecer. Você tem que se lembrar periodicamente. Pare, desligue a televisão, essa tentação terrível. Desligue-se do celular aí, do WhatsApp, se desligue dessas coisas e se ligue no Senhor. Comece a se lembrar dos feitos memoráveis do Senhor na sua vida. Para quê? Para agradecer a Deus e para contar às novas gerações também. Então guarde isto, é função necessária de um cristão, faz parte da espiritualidade de um cristão, para dedicar a Deus algum tempo e se lembrar das maravilhas que Deus fez, para se recordar disto. Para quê? Para agradecer a Deus por essas coisas. E, no Salmo 78, contar as novas gerações. Eu quero ler um pouco desse Salmo 78.
Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. É o Asaf, no Salmo 78, falando num salmo didático, o que é para nós também fazermos. Preste atenção. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que nós ouvimos e aprendemos, também o que nossos pais nos contaram, não encobriremos a nossos filhos. Pelo contrário, contaremos tudo à geração vindoura, os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Pois Deus instituiu um testemunho em Jacó, uma lei, e nos mandou que transmitíssemos para a nova geração e até para filhos que ainda hão de nascer, para que eles pusessem em Deus a sua confiança. É uma responsabilidade dos pais ensinar a Bíblia para os filhos. Para começar, tem que ler a Bíblia com os filhos. Depois vão contar para os filhos o que entendem da Bíblia. Os pais têm que tirar um tempo. Todos os pais vão ser cobrados pelo Senhor. E eu, quando estou presidindo uma cerimônia de consagração de uma criança a Deus, faço questão de pedir que os pais se manifestem nesse compromisso de entregarem seus filhos, fazendo esse voto de fidelidade a Deus para ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Quem vai ensinar a Bíblia para os pais não é a escola dominical da igreja, são os pais em casa. Quem tem que ensinar o caminho de Deus para os filhos são os pais. Quem deveria ter o privilégio de colher a decisão de um filho pelo Senhor, deveriam ser os pais. Mas você conhece pais que fizeram isso? É raro, raríssimo, um pai que evangelizou seus filhos. Deus me deu esse privilégio de ensinar meus 5 filhos naturais. Eu tenho muitos filhos na fé, mas tenho 5 filhos da carne, filhos naturais, que também são filhos na fé, e tem que ser, porque eu os consagrei ao Senhor, mas depois eu li a Bíblia com eles, e não foi tudo fácil não. Eu ensinei a Bíblia, e eles vieram a mim, cada um por um, dizendo que estavam entregando a vida para Jesus, e eu pude ter o privilégio de orar com eles, colhendo essas decisões. Os pais têm que contar para os filhos as maravilhas de Deus. Bom, tem que tirar um tempo, isso não vai ser em 5 minutos. Você vai ter que parar todo dia para ficar 1 hora com o filho que é pequeno, pelo menos, contando da sua experiência do passado, falando da palavra de Deus, lendo a palavra de Deus com o filho, com a filha, com os filhos, lendo a palavra de Deus, transmitindo o que você entende da palavra de Deus, contando testemunhos do que Deus fez na sua vida. Isso é mandamento do Senhor. Eu estou lendo aqui, baseado no Salmos 77 e 78, isto: você tem obrigação, como pai cristão, uma mãe cristã, de tirar tempo e estar com seu filho, com sua filha, para ler a Bíblia com ele, com ela, contar as maravilhas de Deus, compartilhar o que Deus fez na sua vida, para que eles conheçam, a nova geração conheça, através de seus pais, a palavra de Deus. Mas hoje a situação está pesada demais. Uma grande parte das famílias evangélicas não é completa, não tem pai e mãe, é mãe solteira, mãe separada, famílias separadas. É uma situação que já dificulta, mas não elimina a responsabilidade dos pais de contarem para seus filhos. Vamos supor um pai que está separado da mulher, já errou, isso não deveria acontecer. Você tem um filho que fica com a mulher, você tem obrigação diante de Deus de procurar seu filho o mais frequente possível, para ter um tempo com ele, ler a Bíblia com ele, contar testemunhos, falar das coisas de Deus e orar com ele. Sendo pai, mesmo separado, tem obrigação de transmitir para seu filho, que é a nova geração, o testemunho do Senhor. Entenda isso, passe para seus irmãos, é ordem
de Deus, independente da situação. Aí a mulher vai dizer, mas eu trabalho o dia inteiro, quando chego em casa, atarefada, ainda tenho que fazer as coisas da casa. Não importa, você pode ser uma Marta, mas tem que ser um pouco de Maria, vai tirar um tempo de qualidade, não é sobra de tempo não, de 5 minutos quaisquer. Vai tirar um tempo para estar com a sua filha, para ler a Bíblia com ela, compartilhar com ela testemunhos, contar o que Deus fez. É ordem de Deus. Conte a seus filhos, a uma nova geração, o que Deus tem feito por você. Entenda que isto é um mandamento de Deus e Deus vai cobrar você.